livro de Salmos. Abra no livro de Salmos. Salmos 125. Salmos 125. É rapidinho, é fácil de achar. Facinho, é o livro aí do meio da Bíblia, praticamente. Salmo 125, nós vamos ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. Amém? Glória a Deus. Diz assim, 125:1: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O 3 diz assim: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Amém, igreja? Esse salmo, ele é muito forte. Esse salmo é muito poderoso. O Senhor está à volta do seu povo. Está escrito ali que o Senhor está à volta ou em volta do seu povo. Porém, quando vem o juízo de Deus, irmãos, quando vem o juízo de Deus, são atingidos injustos e também justos. Amém? Infelizmente, é dessa maneira. Quando o juízo de Deus vem, são atingidos todos, porque o sol não nasce para todos, para bons e ruins. O sol nasce para injusto e para justo. A chuva é derramada sobre justos e sobre injustos. Amém? A lua, ela alumia os justos e os injustos. Então, o juízo de Deus, quando ele vem, ele atinge injustos e atinge justos também. Assim está escrito. O versículo 3, veja bem, o versículo 3, ele diz assim, ó, daquele que a gente leu, do 25, o versículo 3 diz assim: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Amém? Irmãos, para Deus, se o justo vive ou se o justo morre, para Ele é igual, não faz diferença. Está tudo com Ele, vai morar com Ele, vai viver com Ele, é dele. Então não faz diferença se o justo vive aqui na terra fisicamente ou se o justo morre fisicamente. O importante é que o justo não morrerá eternamente. Quando ele sai aqui da terra, vai ficar o seu corpo sobre o pó da terra, como diz a palavra de Deus, do pó veio, para o pó retornará. Deus falou isso. E aí, o que acontece conosco? Estamos com Ele, porque conosco, veja bem, com você e comigo, nós estamos com Ele. Então, nós teremos vida eterna na glória com o Senhor. Amém? Então, dessa forma você pode entender aquele versículo e dessa forma você pode entender quando acontece o mal sobre a vida do justo, o porquê. Para Deus não faz diferença. Amém? Glória a Deus. Então, para eles é dessa forma, para Deus é desse jeito. Amados, nós estamos no mês que representa a 10ª tribo de Israel, que é a tribo de Zebulon, que foi uma das tribos escolhida para escalar o monte Ebal.
Foi uma das tribos, foram várias tribos que foram escolhidas. E Zebulon estava ali. A tribo de Zebulon foi escolhido para escalar o monte Ebal e proferir dali maldição. Proferir dali maldição. Vamos entender o quê? E fazer com que o povo prometesse a Deus que deixaria de ter certos comportamentos diante dele. Porque o que é que ele falava dali, ó? Por exemplo, aquela tribo falava: maldito aquele que matar alguma pessoa inocente. Aquela tribo falava. Eles escalaram o Monte Ebal, e de lá do topo do Monte Ebal, dali eles proferiam sobre a vida daquele povo. Cada maldição que ele ia falando, ele falava, e que todo o povo diga amém. Então, não faça, maldito, eles disseram, maldito aquele que matar alguma pessoa inocente, e que todo o povo diga amém. E ali, daquela forma, eles foram falando, ele foi passando uma lista de maldição, daquilo que não era para fazer. Veja bem, é uma lista de maldição, mas não era para fazer, para praticar aquelas maldições. Eles iam proferindo aquilo, ia falando daquela forma, tem vários lá, vocês podem ler, Deuteronômio 27, do 11 ao 26. Não vamos ler aqui, é muita coisa, mas leia em casa, Deuteronômio 27, do 11 ao 26, para vocês verem tudo que aquela tribo, junto com as outras, estavam falando. Então, com essa tribo, nós podemos aprender muitas coisas boas. Leia lá e você vai ver que nós podemos aprender coisas boas com essa tribo. Amados, a guerra prossegue. Já está aí no seu 7º dia, acredito eu. Não tenho certeza, mas no seu 7º dia. A guerra, ela prossegue entre Israel e o grupo Ramá. Inocentes estão morrendo, tanto de um lado quanto do outro lado. E principalmente do lado de Israel, que foram atacados. Israel só está revidando, contra-atacando. Bom seria que nada disso tivesse começado. Como nós lemos, como eu acabei de falar para você, que quando vem o juízo de Deus, porque para tudo isso tem um fim, não é por acaso. Não é por acaso que está acontecendo. Tudo isso tem um plano, Deus tem um plano para todas as coisas. Porque Deus é poderoso, Ele sabe tudo. Por que que eles foram pegos de surpresa? Mas esse povo estava muito disperso, muitos falam. Como assim? Um povo que tem um alto poder de vigilância, de espionagem, sei lá, de saber, eu nem sei quais são as palavras para falar, que eles estão o tempo todo ligados, porque eles sabem que eles são, volta e meia, atacados. Então, eles são vigilantes. E aconteceu exatamente no Shabat, que é o Shabat, é o sábado do judeu. E ainda estava acontecendo a festa do tabernáculo. Creio eu que era o último dia da festa do tabernáculo. Mas, creio eu, não tenho certeza. Mas, ali também, naquele lugar, perto de Gaza, estava acontecendo uma festa eletrônica, é assim que falam com essas festas. Também estava acontecendo entre aquele povo que não é cristão. Porque lá em Israel, tanto faz ser judeu como cristão, católico ou cristão evangélico, para eles é tudo cristão. Para eles não fazem diferença. Então, tem o judeu cristão,
o evangélico cristão, tem o católico cristão. E aquela festa que estava acontecendo, aquela festa eletrônica, não tinha nada a ver. Foram os primeiros a serem atacados. Os primeiros, talvez um dos primeiros, né, que foram atacados. Então, por que eu estou comentando isso? Porque quando o juízo de Deus vem, não se sabe por quê. Deus sabe. Ele tem um plano para todas as coisas. Aquele povo não percebeu que aquilo ia acontecer. Por quê? Porque Deus assim o permitiu. Não é que Deus quer, mas Deus permite que aconteça. Porque algo está... Irmãos, se nós estamos no fim, não tem para onde fugir. Não tem por que ter medo. Não tem por que se preocupar que a guerra vai pegar e muita gente vai se envolver. O que nós temos que fazer é somente orar, como nós acabamos de fazer. Estendemos as mãos em direção à bandeira de Israel e oramos. E não é só hoje, tem que continuar orando, em casa, onde quer que a gente esteja, orando tanto por aquela nação, quanto pelas nossas vidas e por essa nação. Nós sabemos muito bem, aqui no país, o que vivemos. Então, nós temos que estar orando a todo o tempo. Veio o Covid. Covid foi, talvez, o começo do fio da meada, da linhada, sei lá como é que fala. E só vem acontecendo coisas que não são agradáveis desde então. São más notícias, são coisas terríveis, famílias que morrem, pai que mata filho. Eu estava vendo, não sei, estava vendo lá no meio de tudo isso, fui assistir um pouquinho para ver como é que estava, para poder ter uma noção do que estava acontecendo, e eu vi que um pai matou um filho, aqui no Brasil, matou um filho de 16 anos. Então, está tudo muito difícil, está tudo muito dolorido, está tudo doloroso, sim. Está sim. Mas nós só temos que orar. Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele sabe o porquê que tudo isso está acontecendo. E nós também sabemos, nós também temos uma noção. Nós também sabemos, aliás, desde que nos entregamos a Cristo, que é o que nós aprendemos, que estamos no final dos tempos, que é o que está acontecendo agora, que já é o princípio das dores, como diz a própria Bíblia. Amém? Um princípio que já está bem assim avançado, né? Um princípio que já está num bom andamento aí. Amém, igreja? Então, não é para a gente ficar assustado, não, é para a gente orar. É para a gente se entregar mais a Deus. É para que nosso coração seja cada vez mais aberto para Deus. Na época do Covid, quando a igreja voltou a funcionar, que houve o fechamento das igrejas, quando as igrejas voltaram a funcionar, metade das pessoas tinham ido embora. Deveria ter se achegado mais a Deus e mais pessoas terem se achegado, terem vindo para as igrejas, mas foi o contrário. Isso quer dizer que não estão se importando com o que está acontecendo, não estão incomodados com o que está acontecendo. E a Bíblia, ela fala sobre isso. A Bíblia, ela fala que nós temos que saber discernir o tempo. Se sabemos discernir a terra, se sabemos discernir o céu, por que não sabemos discernir o tempo? Temos que aprender a discernir os tempos. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, é dessa forma, meus irmãos, que nós temos que continuar orando, prosseguindo em oração, em nome de Jesus. Paulo diz, lá em 2 Timóteo 3, 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Leia lá depois, 1 Timóteo 3, 1.
que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de dor, tempos de angústia. Porque nós vivemos a angústia, nós estamos vivendo a angústia daquele povo. Nós estamos vivendo a angústia daquelas crianças, daquelas mães de família, daquelas senhoras, daqueles homens, pais de famílias, daquele povo que está na linha de frente. Nós estamos vivendo as angústias deles. Sim, mas nós só temos que orar, buscar e crer e confiar no Senhor, que na hora certa tudo isso vai cessar. Na hora certa tudo isso vai acabar ou não. Porque só depende de Deus, não de nós. Amém? Nós só temos que fazer o nosso papel aqui na terra. Amém, igreja? A Bíblia diz que haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, tudo está caminhando para isso. Tudo está caminhando. A fome está aí. A peste está aí. As epidemias que a Bíblia se refere estão aí. Ela não passou, ela não acabou. Ontem a menina falou para mim, olha, a minha cunhada foi para São Paulo, chegou, trouxe Covid para a família inteira. Foi numa festa em São Paulo, voltou e passou Covid para a família inteira. Está todo mundo com Covid, inclusive o esposo, que é diabético. Diabético grave. Não é só um diabético. É gravíssimo, que já perdeu metade dos dedos lá do pé. Então, é coisa grave mesmo. Também está. Então, está aí. As epidemias estão aí. A fome está. Agora há pouco, lá na televisão, eu estava vendo o pedido daquele ator, aquele Rodrigo alguma coisa, eu não lembro o sobrenome aí, aquele Rodrigo, ele pedindo, apelando para que as pessoas façam doações para cessar a fome. E eles fazem, tipo, sachêzinho de comida para enviar para a África. E aquelas crianças lá, com aquelas boquinhas pequeninas, magrinhos, olhando com aqueles olhinhos tão bonitinhos de ver, sabe? Aí eu até falei para o meu marido, eu falei, olha que bonitinho, comendo chupando aquele sachêzinho de comida que é enviado para lá, que não pode enviar cesta básica, essas coisas, mas envia o sachê com a comida para nutrir aquelas crianças. São coisas desde lá dos tempos antigos? São, mas continua. E vai piorar. E vai piorar. Por enquanto, ainda pode pedir ajuda para um e para outro, né? Para um país, para outro país, que nem aqui. Mas vai chegar uma hora que nem isso vai poder fazer. Infelizmente. Então, isso é dito para quê? Para que nós estejamos em alerta. Agora, nós temos que estar com as antenas ligadas nesse tempo. Nesse tempo nós temos que estar. Não é ouvir aqui, sair daqui e esquecer. No caminho, esquecer em casa. Não. Não, nós temos que estar ligados a todo o tempo. Porque os tempos são trabalhosos, os dias são difíceis, os dias são maus. São maus, igreja. E a Bíblia, ela diz sobre isso, ela fala sobre isso, que haverá grande aflição, como desde o princípio nunca foi visto no mundo. Salmos 22, vamos ler? Salmos 22, versículo 27. Salmos 22, versículo 27. Que diz assim, o Salmos 22, capítulo 27, diz assim, verso 27, diz assim: os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor,
e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Amém? É assim que nós temos que fazer. Está escrito que vai ser dessa forma. Todas as nações, aqueles que são bons, aqueles que querem estar junto de Deus, aqueles que prosseguem para um bom caminho, aquele que quer viver um bom caminho, aquele que quer acertar sempre o alvo e nunca errar. Amém? São esses que vão estar ali, adorando perante a face do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Então vamos estar adorando perante a face do Senhor em nome de Jesus. Não só na hora que vamos dormir, nem só na hora que acordamos, nem só quando estamos na igreja ou quando somos convocados para fazer uma corrente de oração. Não, mas em todo o tempo. Amém? Em todo o tempo. Lucas 12:56. Se você quiser, pode abrir lá na sua Bíblia. Pode abrir a sua Bíblia. Lucas 12:56. Lucas 12:56. Todo mundo achou? Diz assim. Na verdade, eu nem fui em Lucas. Eu esqueci de ir. Mas alguém lê para mim? Olha aí o que diz. Em Lucas aí, é Jesus falando, né? Jesus, ele chama de hipócritas, aqueles que não sabem discernir os tempos. Jesus, acho que até que eu comentei, ficou registrado aqui na minha mente. Eu falei isso mais cedo. Então, Jesus, ele chama de hipócritas. Se sabe discernir o céu, se sabe discernir a terra, como não sabe discernir os tempos? Outra tradução, não sei se é a sua, falou que não sabe discernir o fim dos tempos. Tem alguma tradução que fala, eu tenho uma que fala, que não sabe discernir o fim dos tempos. Então, nós temos que saber discernir, sim. Nós temos que olhar em volta do mundo e perceber o que está acontecendo. Por quê? Nós vivemos a época da tecnologia. Então, nós sabemos de tudo o que acontece ao redor do mundo. Muitas das vezes não nos deixamos ver, por ser imagens fortes, mas nos deixam saber. E nós sabemos. E mesmo que não soubesse, mesmo que não visse, nós temos a obrigação de discernir isso. Amém? Porque nós somos ensinados todos os dias, que a gente vem no culto, toda vez que a gente pega a Bíblia para ler, a gente tem alguma coisa que está nos falando sobre isso. Então, nós temos, sim, que aprender a discernir o tempo. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 4:7. E já está, abra sua Bíblia lá também. Vamos ler. Vamos ler. A Bíblia, ela está aqui, na nossa mão, para que a gente leia. Então, vamos ler o que Pedro fala em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. Todo mundo achou? 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim das coisas. Porquanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Igreja. Tudo isso está acontecendo. E nós estamos vendo. Eles, os escritores da Bíblia,
nos alertam a todo tempo. Ali atrás, nós acabamos de ler, Jesus falou conosco. Colocou ali Lucas, escreveu, mas quem falou foi Jesus. Aqui Pedro, ele fala, e já está próximo o fim de todas as coisas, porquanto sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiar. Tem outro versículo que fala de vigilância e oração. E também vem na frente vigilância. Diz, vigiai e orai. Ali naquele outro versículo, em outra parte da Bíblia, do Novo Testamento. Aqui também vem vigiai na frente. Vigiai em oração. Por quê? O que ele diz? Porque está próximo o fim de todas as coisas. Vigiai em oração, porque os sinais estão aí. Vigiai em oração, porque vocês estão sendo ensinados, vocês leem, eu deixei a minha palavra, aproveita enquanto você tem na sua mão, aproveita enquanto você pode tê-la na mão, ler, decorar, e orar, vigiar e orar. Quando ela não estiver mais aqui, você vai ficar com esse, é como se Deus estivesse falando para nós assim, quando forem retiradas de vocês as Bíblias, vocês têm que saber o que tem que fazer. Então, quando a Bíblia for retirada de nós, nós temos que saber o que fazer. O começo da perseguição da igreja já começou. Sabemos que depois dessa guerra, em vários países, igrejas foram queimadas, cristãos estão passando por apuros, missionários estão correndo risco de vida. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo, e é simultaneamente. Irmãos, não acha que vai ter essa guerra agora, e vai demorar muito tempo para vir outra coisa, não, é rápido. No Apocalipse fala das taças, no Apocalipse fala das taças que são derramadas, fala das... que é a outra? Fala das taças, tem... eu esqueci. Então, fala das taças que são derramadas, veja bem, não é assim, uma vai ser derramada hoje, outra daqui a um ano. Então, as coisas não vão acontecendo assim... vai acontecer agora, esse ano que vem vai acontecer outra coisa. Não, é simultâneo. E nós temos que estar vigilantes. Quando chegar o fim, nada vai ser demorado. Não vai ser como como chama aquilo que sai fogo, labareda de fogo? Tufão? Não, da terra. Como? Vulcão. Tufão é ótimo, né? Vulcão. Então não vai ser assim, estoura um vulcão aqui, aí ele adormece, daí uns anos ele estoura novamente, aí adormece. Não, vai ser tudo rápido, tudo assim simultâneo, no final dos tempos não vai ser nada demorado. Por isso nós temos que também não sermos nada demorados. Nós temos que servir a Deus com eficácia, nós temos que buscar a Deus enquanto a gente pode, nós temos que ler a Bíblia e aprender enquanto ela está na nossa mão. Amém, igreja? Então nós temos que estar sempre atentos, com as nossas antenas ligadas. Irmão, você tem que estar com a sua antena ligadinha. O seu espírito, ele tem que estar conectado com o Espírito de Deus a todo tempo. Não é só quando a gente está ouvindo a palavra, não. É a todo tempo. Ah, pastor, é porque você não sabe o que eu passo. É porque você não sabe a luta que eu enfrento. Ah, sei, porque eu também enfrento, eu também passo por tribulação, eu passo por luta, eu passo por tudo que você passa. Talvez até um pouco mais. Mas
eu tenho que buscar estar conectada com Deus a todo tempo. Assim você também tem que buscar estar conectado com Deus a todo tempo, porque você nunca sabe quando vai acontecer. Nunca sabe. Nós não sabemos, nós não temos onisciência. Então não podemos saber o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora. Não sabemos o que vai acontecer nem daqui 5 minutos. Quanto mais um tempo maior. Por isso o tempo é hoje, o tempo é agora. Nós temos que servir a Deus de corpo, alma e espírito. É agora. É agora, igreja. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Aliás, eu sou muito contra isso, com o sossego. Não, vamos fazer tal coisa. Não, deixa para amanhã. Amanhã eu vou. E amanhã não vai. Amanhã eu vou de novo. E no outro amanhã também não vai. Amanhã eu vou. Não, eu não sou a favor disso. Nunca fui. Me chamo de precipitada. Quem quiser chamar, eu não estou nem aí. Fazer que nem a Baby Consuelo. Eu quero é Deus. Amém, igreja? Eu quero é Deus. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça hoje, porque o tempo é hoje, o tempo é agora. Servir a Deus com eficácia é agora, em nome de Jesus. Não deixa seu coração passear por aí. Não permita que a sua mente vague por aí. Não permita que esses dois procurem, que a sua carne também procure coisas que fazem ela sentir cada vez mais prazer. Não, nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus, aquilo que agrada a Ele e não ao homem, não à nossa própria carne. Amém, igreja? Graças a Deus. Aleluia. Então, nós estamos vendo com os nossos olhos, ouvindo com os nossos ouvidos. Então, não é para amanhã, é para hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, agora para encerrar, nós vamos em Apocalipse. Amém? 2 versículos em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Para encerrarmos. Apocalipse 22. Apocalipse 22, o 12, diz assim. Quem diz isso aqui é Jesus. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O tempo é hoje? Ou o tempo é amanhã? Ou o tempo é hoje? É hoje. O tempo é hoje. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Este é o Jesus que você serve, igreja. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele está na tua vida, Ele está aqui agora. A palavra de Deus diz, onde tem 2, 3 reunidos no nome dEle, aqui no meio de nós Ele está. Amém? Ele está, mas eu não estou vendo Deus, mas Deus está na pessoa do Espírito Santo, que é invisível. Amém? Ele está aqui, passeando em nosso meio, colocando o seu poder, a sua unção em cada coração, dando alegria para aquele que quer ser feliz, dando poder para aquele que quer ter poder nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Porque Ele é poderoso e nós com Ele podemos todas as coisas, assim já nos ensina a sua palavra, amém? Glória a Deus. Então você